Na minha infância e na minha adolescência, eu acreditava que o maior medo que eu teria durante a minha vida adulta seria pular de paraquedas, altura ou de aranha. Aliás, eu tenho medo até hoje. Mas no auge dos meus 22 anos de idade, eu descobri que o maior medo que eu tinha, na verdade, era sentar no Burger King e comer sozinho. Sim, eu disse Burger King. Eu acreditava que aquilo era muita exposição para mim. Eu sei que parece algo simples para vocês. Poxa, é só sentar no Burger King e comer. Mas para mim, naquele momento, naquela época, representava me expor para a sociedade. Eu não estava pronta para aquilo. Mas para que vocês consigam entender o porquê desse medo, eu quero voltar alguns anos na minha vida e contar para vocês que até os meus 18 anos eu vivia numa condição que é totalmente diferente da qual eu imagino que vocês esperem que eu diga. Não, eu não vim de uma comunidade. Não, eu não cresci sofrendo violência. Não, eu não passei fome. Muito pelo contrário. Graças ao trabalho dos meus pais, graças ao esforço do meu pai, que sempre batalhou muito para não deixar absolutamente nada faltar dentro de casa. E da minha mãe, que deu toda a retaguarda para ele, nós crescemos num lar estruturado. Os meus pais são casados até hoje, nunca faltou nada. Eu estudei nas melhores escolas. Eu usava lica-repelica. Vocês já entenderam em qual recorte social eu estava. Apesar de ser muito diferente do recorte social das minhas amigas de escola, por exemplo. As minhas amigas de escola, elas iam para Disney e eu ia para Ubatuba. Mas ainda assim, eu tinha consciência de que eu vivia uma boa condição. Não sabia ainda profundamente o quanto, mas eu sabia. Eu, com 18 anos, tinha a sensação de que eu já tinha zerado a vida. Porque eu comecei a viver coisas que pessoas com 30 anos ainda não tinham vivido. Com 18 para 19, eu já trabalhava em um dos maiores bancos do Brasil. E já ganhava um salário que muitos pais de família ainda não ganhavam naquela época, com 19 anos. Eu já estudava em uma das melhores faculdades do Brasil. Algo que até então eu percebia alguns movimentos diferentes, mas eu realmente achava que era normal para todo mundo. E sozinha, vivendo a vida com essa sede, eu fui realmente percebendo que sim, faz diferença se eu vou na padaria ou na farmácia de chinelo. Porque se eu escolho, enquanto mulher preta, ir numa farmácia de chinelo, eu vou ter insegurança me perseguindo. Isso é um fato. Não importa como eu esteja vestida. Ontem, eu estava muito bem vestida e eu fui em um restaurante e fui confundida com uma funcionária. O problema não é a funcionária, é um trabalho digno, mas porque sempre pessoas pretas têm que estar em trabalho de serviço. Fui crescendo com todos esses recortes. Fui vivendo na sociedade dos meus 22 anos em diante com esse recorte. E, além disso, começou a vir na minha mente absolutamente tudo que eu passei na minha infância. E aí eu comecei a entender que muita coisa também era racismo. Como, por exemplo, quando a minha mãe, ela tinha medo de ser barrada na porta do prédio dela. Ou ser confundida com uma funcionária. Seja essa a injustiça que ela está se apresentando para mim. Eu não mereço isso e ninguém merece. Eu me fechei a ponto de não ter mais vontades, de viver pelas vontades do outro. As minhas não importam, eu não quero sair de casa, eu não quero me expor, eu não quero estar. Me deixe aqui.
Chegou um dado momento que eu não aguentava mais esse lugar que eu tinha me colocado. Eu resolvi pedir ajuda. Eu busquei terapia, que naquela época ninguém conhecia e quem conhecia achava que era coisa de louco. Mas eu precisava de ajuda. Se buscar terapia é coisa de louco, eu estou muito louca. Eu preciso de ajuda. E eu fui. E tratamos nessas sessões, longas sessões, foram longos anos, falando muito sobre as minhas emoções, quanto eu me sentia, como eu me sentia dentro da sociedade. E Pamela Magalhães, eu nunca vou me esquecer de um dia que eu cheguei no consultório dela numa sessão e disse o seguinte: Pamela, seu consultório é na rua de um Burger King. Aquele Burger King da Santo Amaro, naquela época era um ponte. Todo mundo queria estar no Burger King da Santo Amaro. E eu saía do consultório dela ali por volta de 7 e pouquinho, depois do trabalho, morrendo de fome. E eu sentia aquele cheiro do lanche, eu falava, meu Deus, como eu queria, mas eu não tenho coragem. Porque eu não sei se vão me tratar bem, eu não sei se eu vou ser bem recebida, eu não sei se eu vou ser julgada por estar ali, ainda mais sozinha. E a Pamela virou para mim e disse o seguinte: Mari, faz por você, o desejo é seu, você tem vontade de comer esse lanche. Não se importa com as pessoas, não se importa com o que eles vão pensar, amanhã você não vai mais vê-los. E foi aí que eu, depois de muito tempo, né, nem foi tão corajosa assim, ainda levei um tempo, e fui. Eu fui, eu escolhi meu lanche, eu sentei, tomei o meu refrigerante, eu levantei e fui buscar o refil do refrigerante naquela máquina grandona. E as pessoas me olharam sim. De fato, algumas pessoas me olharam sim. Mas como a própria Pamela mesmo me disse na época, ela falou assim, Clara, às vezes elas te olharam porque te acharam bonita, às vezes elas te olharam porque elas te acharam corajosa de estar ali sozinha. Talvez elas até tenham me olhado com esse olhar racista. Mas sabe qual é o fato? É que o pensamento deles nunca foi verbalizado. O pensamento deles nunca chegou até a mim. Então por que eu estou me importando com o que eles estão pensando? Porque eu estou com medo. Eu não sei o que eles estão pensando. É a minha cabeça que está criando tudo isso baseado nos meus medos. E esse foi um dos maiores insights que eu tive na minha vida. Isso mudou a minha trajetória. A partir daí, eu comecei a criar coragem. Coragem para ser quem eu sou, dentro da minha própria pele. Isso quer dizer que eu deva ignorar o racismo? De forma alguma. Se ele se apresenta perante mim, como uma violência, como um crime, eu tenho sim que denunciar. Eu tenho sim que me impor. Mas enquanto ele não se materializa, eu não preciso parar. Eu não preciso. Eu posso sim continuar. Eu, a partir desse dia, comecei a entender que tudo que estava ao meu redor era alimentado pelo meu medo. Por aquela menininha com medo de viver. Meu relacionamento, a minha profissão, a minha carreira, tudo era alimentado por aquela menina que estava com sede de viver. E aí o que eu fiz de novo? Mais um movimento de tirar o teto. Eu tirei o teto e fui viver. Eu comecei a ocupar lugares que todo mundo me dizia que não eram lugares para pessoas como eu. Restaurante caro? Adoro. Amo. Sala VIP de aeroporto. Oh, lugar gostoso. Amo. Aliás, conheci sala VIP me permitindo ter coragem de viajar sozinha. Você tem noção do que é uma pessoa preta, negra, viajando sozinha? Requer muita coragem. Porque você
está vulnerável como ninguém. A gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de tantas vulnerabilidades que acontecem, mas você não tem medo de ser julgado pela cor da sua pele. Eu tenho. Eu tenho medo de ter a minha caminhada, o meu destino, parado, porque eu sou uma mulher preta. Mas eu já tinha entendido que aquele lanche do Burger King tinha para me dizer. E que eu podia, sim, viajar sozinha e ocupar o lugar que eu quisesse. E eu comecei a viajar sozinha. Não saí de casa. Com 18 anos, eu não vou viajar sozinha? Não é possível, eu vou viajar sozinha. Eu comecei a explorar o mundo e novas possibilidades. De repente o Brasil ficou pequeno e eu comecei a querer outras coisas. Claro, isso quer dizer que você não tem mais medo de passar por esses constrangimentos? Não. Muito pelo contrário. Eu convivo todos os dias com medo de ter o meu caminho pausado. Simplesmente porque eu tenho uma pele preta. Simplesmente porque eu sou uma mulher petita. Em uma das viagens que eu fiz, eu fui pro Atacama sozinha. Recomendo, inclusive. Quando eu cheguei no hotel, que eu escolhi para eu ficar, uma moça, coincidentemente brasileira, me disse o seguinte. Aliás, disse em bom tom para todos. Eu não fico no mesmo lugar que ela. Eu não me sinto segura. E óbvio, eu não estou romantizando a situação, sim, eu lidei com ela como um crime precisa ser gerenciado, mas eu entendi que era sobre ela, não era sobre mim. Aquele lanche do Burger King já tinha me ensinado isso. Até quando o racismo se apresenta, eu também não preciso parar. Eu também posso estar ali, no mesmo direito. Eu recentemente voltei da Patagônia chilena. Eu fui vencer mais um medo sozinha. Andar a cavalo. Na Cordilheira dos Andes. E eu passei dias com pessoas que eu nunca vi na vida. E eu me senti em casa. Cada vez que eu tenho medo de passar por uma situação como essa no hotel, eu lembro que também tem a situação do cavalo. E se eu não for e deixar de viver uma das minhas melhores experiências da vida, foi o pensamento que substituiu aquele que dizia, e se você for e alguém te parar? E se você for e alguém disser que você não pode, porque você é preta? Eu troquei. E eu comecei a realmente entender que é sobre o outro. Não é sobre mim. Eu tenho o direito de ocupar o lugar que eu quiser. Eu tenho o direito de sentar na mesa que eu quiser. Inclusive, eu tenho o direito de me levantar da mesa que eu quiser. Eu não sou obrigada a estar sentada em mesas que não querem que eu esteja lá. Se eu quiser, se for meu desejo, eu vou estar sim. Mas se eu não me sentir confortável, eu vou levantar e eu também não me importo com o que você vai achar sobre esse movimento. Hoje eu entendo que aquele lanche do Burger King, ele só queria me dizer o seguinte, Karen, você está se importando muito com a opinião dos outros. Você está precisando de um lanche sozinha para se encontrar contigo de novo? Muito obrigada.